Uma espécie de telefone para o sobrenatural, o tabuleiro Ouija desperta o interesse de muitos para desmistificar e ser uma prova de que o mundo dos mortos está numa dimensão paralela à nossa, podendo ser alcançada. Acompanhe nesse vídeo de 10 casos impressionantes de uso tabuleiro Ouija filmados em vídeo. Número 10. Ouija digital. Se você pode invocar espíritos usando uma Ouija caseira, então é lógico que uma versão digital também funcione. Isso é o que aconteceu com uma garota de 18 anos de Lima, Peru, quando usou um aplicativo de Ouija em seu celular. Depois de usar o aplicativo com seus amigos para fazer algumas perguntas, Patrícia Quispe de alguma forma conseguiu invocar um espírito que aparentemente a seguiu até sua casa. Pouco depois de brincar com a prancha, seus pais notaram que ela começou a ter acessos violentos de raiva e a espumar pela boca. Sua voz também mudava, tornando-se malévola. Enquanto ela se contorcia amarrada, a pobre menina costumava gritar as mesmas frases repetidamente. Ela repetia o número 6 em séries de 3 e pedia aos médicos que lhe entregassem seu celular apenas para que ela pudesse abrir o aplicativo novamente e causar ainda mais danos. Ela foi levada para um psiquiatra para ser examinada. Se ela voltou a si ou se permanecerá eternamente possuída é desconhecida essa informação. Número 9. 4 meninas estão prestes a testemunhar o poder da Ouija. O vídeo começa quando elas recebem a resposta para sua pergunta final e estão prontas para encerrar a sessão. Elas começam a mover o copo em um círculo 3 vezes para limpar a prancha, mas o que quer que tenham invocado não está exatamente pronto para partir. Pouco antes das meninas poderem devolver o espírito à sua própria dimensão, ele entra em uma delas e assume o controle. Depois que a possessão termina tão rapidamente quanto começou, todas se apressam. E uma das meninas abraça sua amiga enquanto chora e treme. Número 8. Como mostrado neste vídeo do México, os seres humanos estão longe de serem a única coisa que pode ser possuída por espíritos invocados. No vídeo, 3 amigos estão se divertindo em um pequeno quarto, tentando usar uma Ouija para invocar qualquer espírito que possam encontrar. De repente, parece que sua atenção é atraída por uma força sobrenatural. Você não pode ouvir nada, mas pode ver que as coisas estão ficando interessantes pela maneira como todos se inclinam para frente e esperam a próxima resposta. O homem à esquerda eventualmente olha para cima e repara o urso. Ele imediatamente começa a apontar para o urso possuído, mas quando seus amigos se viram para ver do que ele está falando, o urso para de se mover. O homem tenta convencer seus amigos de que não está inventando e que realmente viu o urso se mover. Um deles pega o urso e o examina. Ele não se move, então eles sentam-se com a Ouija e recomeçam. Quando começam a fazer outra pergunta à Ouija, o urso começa a olhar ao redor um pouco mais. Todos pulam de suas cadeiras e saem correndo do quarto, tão assustados que nenhum deles pensa em levar a câmera com eles. Número 7. Você não precisa comprar uma Ouija oficial se quiser entrar em contato com os mortos. Um youtuber e seu amigo decidiram fazer isso usando uma Ouija feita por eles com um pedaço de papel e um indicador de plástico. Poucos sabiam quão eficaz seu design seria. Eles começam perguntando se há algum espírito na sala com eles e imediatamente recebem uma resposta positiva. Quando ele pergunta quantos espíritos estão lá, a resposta é 2. Neste momento, eles estão assustados o suficiente, mas ainda decidem continuar. Corajosamente, perguntam aos espíritos quais são seus nomes e recebem uma terrível resposta: Zoso e Mama.
Esses dois espíritos são famosos por assombrar usuários da Ouija ao redor do mundo e até são considerados demônios com laços fortes com Satanás. A Ouija começa a soletrar Zozo repetidamente em rápida sucessão, e então algo é jogado no fundo da casa. Ambos os amigos sabem que precisam encerrar a sessão rapidamente antes que algo ruim aconteça, então movem rapidamente o indicador para Vadeus. Justo quando isso acontece, o indicador desliza como se algo o tivesse agarrado. Enquanto saem do quarto, toda a tábua voa em sua direção. Número 6. Um homem e uma mulher conseguiram invocar um espírito feminino enquanto uma terceira pessoa gravava. Lisa, soletra o espírito. Depois disso, o indicador se move para a letra X sozinho. Nenhum deles parece ter empurrado o indicador para a letra X. Parece que ele se move sozinho para lá. O cinegrafista verifica a parte de baixo da mesa em busca de ímãs, mas não os encontra, e não parece haver fios. Há um corte rápido no vídeo, então infelizmente não podemos ouvir qual foi a próxima pergunta. De qualquer forma, o indicador gira algumas vezes e aterrissa em sim, e então se move sozinho novamente para a misteriosa letra X pela segunda vez. Se este vídeo é confiável, por que o espírito escolheu repetidamente a letra X? Nunca se saberá o que Lisa realmente queria. Eles se afastaram da tábua consideravelmente depois que o indicador se moveu sozinho pela segunda vez. No entanto, parece que eles não terminaram a cerimônia adequadamente. Número 5. O Peru continua tendo uma alta concentração de possessões devido ao Ouija, desta vez na cidade de Jaén. Blanca Iovana tinha apenas 16 anos quando ela e outras amigas começaram a usar a tábua por diversão. Como muitos outros, ela não tinha consciência dos perigos da Ouija e foi consumida pelo mal devido à sua ignorância. Não se sabe quantas vezes Blanca e suas amigas usaram a tábua para invocar demônios, até que ela finalmente foi possuída por um. Talvez ela tenha sido possuída após a primeira vez que a usou, ou talvez tenha levado dias de tentativas repetidas antes que um demônio encontrasse uma maneira de atravessar da tábua para sua alma. Exatamente como o demônio tomou controle sobre ela, não se sabe, mas em outros casos de possessão, geralmente é provocando o espírito ou falhando em devolvê-lo ao seu reino no final da cerimônia. Blanca passou de ser uma adolescente despreocupada a uma maníaca violenta em questão de dias. Seu comportamento tornou-se tão agressivo que sua família eventualmente não conseguiu lidar com ela. Eles a mantiveram trancada por falta de uma melhor ideia. Enquanto estava possuída, Blanca continuava surpreendendo e assustando os funcionários psiquiátricos sem parar. Seu comportamento maligno começou a atrair a atenção e a curiosidade das pessoas locais e dos repórteres de noticiários, que todos concordaram que ela havia visto o rosto de Satanás. Quando ela não estava tentando atacá-los completamente, ela gritava frases satânicas misteriosas enquanto chorava terrivelmente. Assim como sua família, os psiquiatras ficaram sem ideias e optaram por acorrentá-la à parede para protegê-la dos outros. O demônio permaneceu dentro dela por pelo menos 21 dias. Isso aconteceu em 2011 e, embora os moradores soubessem o que aconteceu, não houve relatórios depois do ocorrido. Essa falta de informação levou muitos a especular que talvez Blanca tenha sido exilada ou até mesmo assassinada para que o resto da cidade pudesse estar segura. Número 4. Este vídeo é de um youtuber que decidiu desafiar a tábua Ouija. Ele convida um amigo chamado Dave e eles vão para o apartamento de Dave. Depois de ler breves instruções, eles logo estão se comunicando com os mortos. Eles contatam um espírito chamado Josh, que nasceu em 1921. As coisas começam a ficar um pouco assustadoras, e ele decide pregar uma peça em Dave fingindo estar possuído, e então os dois voltam ao momento sério.
Enquanto a cerimônia continua, eles começam a ouvir uma respiração e outros ruídos estranhos. Josh diz a eles que a casa não é segura depois de usar a Ouija, mas que há uma coisa que eles podem fazer que poderia consertar isso. Queime-me, diz Josh. Obviamente, ninguém quer uma casa assombrada, então os amigos não demoram muito para fazer exatamente o que Josh disse. Eles levam a Ouija para a parte de trás da casa e a incendeiam, junto com a caixa e tudo mais. Mesmo depois de apagar o fogo, ainda podiam ouvir a tábua queimando. Infelizmente, eles não conseguiram queimar a tábua da maneira correta, então decidiram sair dali o mais longe possível e jogá-la fora. Número 3. Jackson e sua amiga Stacy estão entediados tarde da noite quando decidem invocar alguns espíritos para ajudá-los a passar o tempo. Eles são acompanhados por uma terceira amiga chamada Alice, que traz a tampa de uma caixa de pizza. Juntos, eles a usam para fazer uma Ouija caseira. Eles usam um pequeno copo como indicador e o movem em um círculo 3 vezes para iniciar a prancha e começar. Há alguém aqui? Pergunta Jason. É aí que o copo se move para baixo à esquerda e para em sim. Jason pergunta o nome do espírito, e o fantasma soletra Susan. Quando perguntaram se era um espírito bom ou ruim, Susan disse que era bom. Então ela diz que quer alguém chamado Dani. Nenhum deles sabe quem é Dani. Então Susan se despede. Os 3 amigos poderiam ter parado por aí, mas eles gostaram da experiência e decidiram continuar jogando e tentar contatar outro espírito. Novamente, eles fazem 3 círculos com o copo para limpar a prancha. Outro espírito em breve lhes faz saber de sua presença, mas desta vez não era tão bom quanto Susan. Em vez de perguntar qual era o nome do espírito, Jason perguntou se era um espírito bom. Ele aponta que não é bom. Eles poderiam ter terminado o contato imediatamente, mas não se sentiram ameaçados o suficiente naquele momento. Jason pergunta pelo nome do espírito. A resposta é John. O que você quer? Pergunta Jason. Matar, é a resposta que eles recebem. Embora nenhuma outra pergunta tenha sido feita, o copo se move para não se vira. Os 3 ouvem um barulho vindo do banheiro, e Jason entra para investigar. A porta fecha atrás dele e a casa se enche com seus gritos. Quando as meninas conseguiram abrir a porta, ele estava encolhido no canto. O que quer que eles tenham invocado o atacou cruelmente. Número 2. Essas 3 meninas brincando com a Ouija parecem estar em um tipo de programa de televisão japonês. Isso não é muito surpreendente, já que algumas das evidências paranormais mais assustadoras vêm de jogos, programas ou séries de investigação japonesas. As meninas aparentemente foram ameaçadas pelo espírito para não gravar o encontro, mas claramente não é decisão delas. A tábua ou o espírito as ameaça com maldições, e elas estão consideravelmente abaladas. Não demora muito para o inferno se desencadear depois disso. Uma das meninas diz ver uma mulher, e o grupo entra em pânico, deixando 2 das 3 garotas no chão. Em seu pânico, a moeda que estavam usando como indicador começa a se mover rapidamente por si só. Os móveis no quarto começam a voar como se estivessem sendo arremessados. O vídeo fica cada vez mais caótico antes de terminar, deixando o espectador preocupado e desejando saber o desfecho. Número 1. Possessão em massa. A escola secundária Elza Pereira Flores, no Peru, é dita ser incrivelmente amaldiçoada. De acordo com rumores locais, a escola foi construída em cima de um cemitério que a máfia usava para enterrar corpos. Em maio de 2016, um grupo de estudantes usou uma Ouija para invocar o espírito de uma vítima falecida. Pouco depois de usar a Ouija, pelo menos 20 estudantes foram afetados por uma alucinação em massa. As crianças caíram e convulsionaram enquanto vomitavam. Eles estavam incontroláveis e tiveram que ser transportados em caminhões para o hospital para serem examinados. Nas semanas seguintes,
Quase outros 100 estudantes foram vítimas da mesma condição misteriosa. Em um momento, eles agiam normalmente e, em seguida, estavam convulsionando no chão. Isso sempre acontecia na escola. Na verdade, era comum que estudantes em diferentes salas desmaiassem exatamente ao mesmo tempo. Muitos dos estudantes reclamaram do mesmo espírito malévolo que os atacava, um homem vestido de preto com uma grande barba frondosa. Eles dizem que o homem sempre queria machucá-los ou abusar sexualmente deles. Também era comum que as crianças ouvissem vozes e se sentissem perseguidas implacavelmente, como se alguém fosse atacá-las a qualquer momento. Um dos estudantes até afirma ter sentido um par de mãos grandes apertando seu pescoço. Você pode pensar que, de alguma forma, eles lutariam contra isso, mas o ensino médio termina no Peru antes de outros países. Essas crianças tinham entre 11 e 14 anos. Eles estavam completamente precisando de ajuda e incapazes de se defenderem. A direção da escola eventualmente buscou a ajuda de pais católicos para realizar exorcismos. Infelizmente, nada disso funcionou muito bem. De acordo com os últimos relatos, o que quer que tenha sido desencadeado pela Ouija continua assombrando os pobres estudantes até hoje. Obrigado por assistir.